Mas como isso operaria na prática? Utopia Edeniana, parte 4. Precisaríamos de muita energia, com a absorção da energia inesgotável do quanto do vácuo, ou tudo, ou Deus, nesta grandeza. Vivenciaríamos todas essas experiências. Essa energia seria provinda pela transmissão de energia elétrica das pirâmides unificadas, sejam imersas ou submersas, que são fontes geomecânicas de produção de energia, operando em sincronismo e também sequencialmente, ecoando entre si ao redor do próprio planeta, numa captação de ordem global desse vácuo quântico no interior terrestre. O objetivo seria criar um campo piramidal girante em quadratura com o campo terrestre, para que atingisse a magnetosfera, visando criar um campo resultante quando interagido com esse campo magnetogravitacional natural, para então efetuar o controle orbital e dos movimentos da Terra e da Lua, inclusive devido à força centrífuga, que o campo resultante viesse a fornecer equilíbrio à Terra em nova posição em relação ao sistema solar, sutilmente e sem danos, e com qual objetivo se efetivaria essa ação de deslocamento planetário. Quaisquer que fossem os fatos que viessem a desencadear essa necessidade, tais como possíveis choques com astros errantes, como ocorreu com a Tiamat, e que resultou a formação da Terra e do cinturão de asteroides, erupções solares danosas, controle do clima, do tempo, da transmissão wireless por parte de pirâmides sobre o solo, energia wireless para alimentar o conjunto de poder de superbobinas de Tesla e super torres de Vandercliff no espaço, etc., de forma que levasse sempre o planeta a uma nova zona de conforto. Parte dessa energia produzida seria destinada ao vórtice energéticos e espectrógrafos magnetos naturais em Terra, que os indivíduos criariam ou se ligariam quando precisassem. Pode ser, sim, captado esse sinal dessa fonte, esse som fraco, porém intermitente, provindo de todas as partes dos universos, anversos, etc., ou quanto do vácuo avaliado o seu valor efetivo na Terra, conforme descrito anteriormente. Porém, é certo de que esse intensificaria a sua potência dos capacitadores subterrâneos das pirâmides, num acoplamento exossíncrono, de acordo com a necessidade da carga. Como? Com as propriedades do quanto do vácuo captado no interior do planeta, produzindo toda a sua dinâmica, especialmente no centro, um som, ou melhor, um infrassom específico e contínuo, e que pode ser captado e amplificado por cristais instalados no interior da Terra, direcionando em ultrassom, depois da conversão piezoelétrica nos cristais, no primeiro oscilador móvel, nos compartimentos que consideramos Câmara do Rei, constituído também em cristais semicondutores ou cerâmicos e instalados no subsolo da pirâmide ou no seu apotema
invertido, transformando agora esse ultrassom também por efeito piezoelétrico em energia elétrica de potências altas, considerando em um segundo oscilador. Esse catalisador, combinado com baterias para formar a portadora e conectado a um potente capacitador da ordem de 5 Faraday, tipo Arca de Aliança, instalado na câmara da rainha, localizada no apótema da pirâmide e ligado a um centralizador ajustável à distância, alojado em um compartimento blindado, ligando em série com a bobina primária de um transformador elevador de núcleo de ar, cujo secundário é infinito. Extremo a câmera, porém no interior da pirâmide e de proporções avantajadas, formando um circuito ressonante de altíssima frequência de tensões, referenciando a pirâmide de Quéops e válida para todas as pirâmides existentes ao redor do planeta. Esse circuito ressonante geraria uma intensidade crescente de energia elétrica, da qual fizesse o campo eletromagnético atingir a ionosfera em quadratura com o campo magnético terrestre e intervir no controle da Terra, em quadratura ou transversal ao campo natural de sentido norte-sul, porque as pirâmides estão instaladas na região intertropical ao redor do planeta no sentido leste-oeste. Então, trata-se de um poderoso e conversor de energia sonora em energia elétrica em altíssimas potências. Essas pirâmides teriam por base o princípio da pirâmide de Saqqar e Gizeh, porém a produção de energia seriam superiores, 1000 vezes superiores. Seria ideal se essa captação energética do quanto do vácuo tivesse uma parcela considerável da energia taquilônica de Imhotep, uma energia taquiônica de Imhotep, para produzir curas físicas e espirituais nas pessoas. Assim, criaríamos a energia sonora produzida pelo quanto do vácuo no núcleo do planeta em energia elétrica com muita intensidade em sua superfície na ionosfera. Como as pirâmides estão instaladas em áreas consideradas como chakras da Terra, e mesmo as demais que estão em locais que acompanham áreas de interferências, há uma combinação total entre elas. Assim como as áreas de fissura magnética, como as Bermudas no Japão e outros, onde há uma absorção natural dessa energia, a absorção forçada agora pelas pirâmides dessa frequência é tão intensa para que a gama enorme da energia necessária à produção do campo piramental deverá ser bem controlada para que se evite literalmente a rachadura do planeta devido à sobrecarga, pois não há limites no Supremo de parte do quanto do vácuo galáctico ou do vácuo quântico do Big Bang, ou vácuo quântico de tudo, dependentemente do que a carga solicitar. Na verdade, o quanto do vácuo é inalterável em sua composição básica, podendo sim reconstruí-lo adequado para devido fim. Pode-se até tentar dizer que o quanto do vácuo é o gênio divino, essa nossa dimensão e grandeza que é e pode
a partir dele, criar ou evoluir qualquer coisa, processo ou multiversos transmitida no éter de uma interferência de padrão, combinação de vozes de informação a uma velocidade de 1 bilhão.c ou de 1 bilhão vezes a velocidade da luz e a frequência correspondente a 57 vezes a oitava do dó médio. Esta é uma das formas que Deus, fonte criadora afora, outras formas em outras grandezas e dimensões. A captação da potência do quanto do vácuo segue uma razão de proporcionalidade onde a energia absorvida de fonte é muito inferior em relação à gerada de ordem de 1 por mil, ou de 1 para milhares e milhares, ou muito mais, já que a pirâmide tem uma operação ressonante e opera quanticamente. Observar que não se trata de um ganho de energia gerada pela absorvida, indo em contrassenso com as leis que regem a conservação da energia, mas no incremento da energia quântica presente na produção das altíssimas tensões geradas. O circuito se fecharia com as altíssimas tensões em frequências altas, descarregando também altas correntes elétricas e plasmas percorrendo o wireless, sem fio, na ionosfera e sendo captadas em terra por antenas captadoras que poderiam ser obeliscos. Esses obeliscos próximos das pirâmides, essas correntes seriam reenviadas de volta às pirâmides que enviariam as outras e assim sucessivamente, mantendo sequência do fluxo ao redor do planeta. Deve haver uma área de isolamento das pirâmides. Há realmente uma possibilidade de enviar um campo perimetral ao espaço, mesmo devido à distância entre as pirâmides e as estratificações na faixa de 1,5 quilômetros. Nessa faixa, a eletricidade wireless pode ser percorrida desde que estejam sincronizadas as pirâmides ao redor do mundo. A transmissão wireless da energia que ressoa entre as pirâmides são captadas por antenas que podem ser obeliscos proporcionais à capacidade das pirâmides. Como emitir ou então campo piramital formado pelas pirâmides para o espaço, para interferir na magnosfera do planeta e da Lua. Usando o poder das pontas das pirâmides, além de uma blindagem elétrica isolante nos lados das pirâmides e um revestimento de material muito condutor como o ouro ou o cobre monoatômico no cume piramital, poderia concentrar todo o fluxo produzido no interior das pirâmides em suas pontas ou cumes, levando as correntes do plasma via wireless à ionosfera, que seria absorvido pela indução eletromagnética das camadas magnetosféricas mais altas. Assim, as camadas, principalmente na ionosfera, onde esse campo piramital girante e variável se concentra, converteriam por indução na referida camada em órbita correntes altíssimas que formariam um novo campo magnético e que viria a interagir com o campo magnético terrestre. A Terra, mesmo em movimento contrário
pelas interações entre o campo magnético terrestre e o campo criado pelas pirâmides sincronizadas com essa fonte, o vácuo quântico, também à medida que a carga exigisse mais energia. O campo em quadratura variável produzido pelas pirâmides no sentido leste-oeste ou vice-versa, desde que seja no sentido de rotação do planeta, viria a absorver mais eficazmente essa energia exterior, com variações de intensidade processada pela interação entre as pirâmides e ressonarem entre si, linearizando o campo e estendendo-se até a magnosfera, o plasma. Combinando com as tensões, serviria inicialmente para inicializar os vórtices individuais ou coletivos. Vale repetir que esse campo produzido por altíssimas tensões dos circuitos ressonantes aliados a potentes capacitadores do tipo Arca da Aliança nas pirâmides atingiriam a magnetosfera com a criação de um campo em quadratura no campo terrestre, produzido pela combinação ou interação desses dois campos. Um terceiro campo resultante que viria a produzir o movimento do planeta e da Lua, mantendo-nos em sua força gravitacionais e uma força centrífuga de maneira controlada, que produziria o movimento extraorbital da Terra. O campo resultante deve permitir que o planeta desvencilhe de sua órbita normal quando sujeito a um movimento sem que implique no equilíbrio das forças universais que estão sujeitas ao planeta. Para tanto, as distorções dos campos devem ser sutis. Deve-se evitar que o campo formado venha a produzir um vórtice energético a ponto de efetuar uma possível fissura no campo, uma fissura no espaço e deslocamento planetário, descontrolando em outras paragens, inclusive. Estarmos sujeitos a dois campos magnéticos implicariam em possíveis alterações no biotipo. Parte dessa energia produzida seria demandada via solo de todas as naturezas, considerando uma resistividade média homogênea comum à condução nesses solos, e sendo wireless, poderia ser captado por quaisquer eletrodos individuais ou coletivos em quaisquer cantos do planeta, transformando a energia em valores utilitáveis. É óbvio que medidas de isolamento na superfície do planeta teriam que ser adotados para evitar tensões de passo, mesmo que o solo esteja sujeito a tensões não letais. Essa mesma captação por elétrons viriam mais tarde a absorver essa energia para produzir individualmente ou coletivamente transportes temporais e dimensionais, quando tivesse todo o mapeamento dos destinos já especificados. Assim estariam distribuídos em todas as partes do planeta, inclusive mares, pontos de captação energética para uso pessoal e pontos de transferência em vórtice, porém inicialmente energizando os dispositivos corpóreos, também com captação do quanto do vácuo. Nos conduziriam física e mentalmente a todos esses lugares de maneira instantânea, estando onde estiver.
isentando o fato das distâncias que aeronaves e outros meios levariam tempos inviáveis de se concretizar, o objetivo é que, mesmo assim, não passariam de distâncias pequenas.